Olá, meus amigos. Bem-vindos a essa série sobre a arte do Jinji, a arte viva. Meu nome é Carlos Guterres e venho estudando, praticando e pesquisando essa arte há mais de 33 anos. E realmente é algo tão profundo, tão impressionante que posso garantir a todos, mudou a minha vida, que me sinto motivado, entusiasmado a compartilhar ela com todos. Porque eu sei que estará ajudando a milhares de pessoas. No encontro número encontro passado, eu propus no final um exercício para vocês experimentarem em casa, sem explicar o que esperar, sem explicar resultados. No encontro de hoje, vocês saberão. Mas antes disso, eu preciso contar para vocês um pouco da história dessa arte e dos fundamentos, principalmente dos fundamentos. Como já falei antes, é uma arte milenar que caiu no esquecimento por muitos séculos e foi resgatada, reorganizada por uma mente brilhante, nascida no Japão, Jiro Murai, que dedicou 50 anos da sua vida a essa tarefa. Jiro Murai descobriu que em todos os seres vivos existe uma energia circulando. E é graças a essa energia que a vida se sustenta. Mais que isso, essa energia que criou a nossa manifestação individualizada, criou o nosso corpo, mantém esse corpo vivo e cuida para a manutenção da saúde. Então, se concordarmos que é a energia que sustenta a vida, porque esse corpo, sem essa energia, passa a ser uma massa de matéria sem vida, nós mudamos totalmente a nossa compreensão sobre a nossa existência. O que Tiro Murai descobriu vem sendo confirmado pela ciência e já era conhecido por sábios, filósofos, pensadores da antiguidade. Os últimos pensadores e filósofos concordam com os cientistas. A física quântica deu um salto nessa compreensão, no momento que identifica que existe um campo de energia universal que engloba tudo, tudo que existe no universo está dentro desse campo, campo de energia. Na antiga Índia, falavam que esse campo era o prana, uma energia vital que mantinha e sustentava a vida. Na China, esse campo energético universal era chamado de Qi e no Japão Qi. Graças à pesquisa, ao estudo e à dedicação de Albert Einstein, isso se tornou fácil de compreender. A famosa fórmula proposta por Einstein de que a energia é matéria acelerada, você se lembra o famoso E igual a mc ao quadrado? Essa famosa fórmula diz o seguinte:
Quando acelerarmos a matéria ao quadrado da velocidade da luz, a matéria se transforma em energia. Essa, essa forma pode ser lida de uma maneira diferente. Se energia é matéria acelerada, matéria é energia desacelerada também pela mesma velocidade, quadrado da velocidade da luz. Consequentemente, podemos dizer que só existe uma coisa no universo, a energia, que às vezes se congela, porque matéria é energia congelada. No momento que a energia perde velocidade, ela se coagula em matéria. Os estudos mais recentes de física quântica, em vez de falar de matéria de energia congelada ou de energia coagulada, eles usam um outro termo, energia colapsada. A energia se colapsa na manifestação que nós percebemos. Mas não, tudo isso aí já era sabido na antiga China, antiga Índia, enfim, nas civilizações do passado, os grandes pensadores já tinham visualizado isso. E Dira Moraes simplesmente confirmou. E ele identificou o seguinte, que se estamos vivos, existe uma energia vital fluindo pelo nosso corpo, descendo pela frente do corpo e subindo pelas costas. Então, essa circulação energética foi como o nosso corpo se constituiu. A energia circulante construiu o nosso corpo. E essa energia continua circulando para manter a vida, sustentar a saúde e nos predispor a uma longa jornada na manifestação. Dentro da perspectiva da arte do Jinshin, todo ser vivo tem energia suficiente para se manter vivo. Então, o que acontece quando uma pessoa se enferma? O que acontece quando percebemos uma pessoa cansada, desvitalizada? O fato é que não está faltando energia vital. A energia simplesmente não está circulando adequadamente. Então, a questão toda da manutenção da vida é manter o movimento, manter a circulação. E essa circulação ocorre através de milhares de caminhos, canais, padrões de circulação. O termo não é relevante. O importante é saber que essa energia vital flui pela frente do corpo, em diversos caminhos, e sobe pelas costas, flui de forma ascendente pelas costas e descendente pela frente, por uma quantidade imensa de caminhos. E justamente esses caminhos têm funções específicas para manutenção não somente da vida, mas da saúde. Ok, mas tem mais um elemento muito importante na filosofia, na, na, nas bases de compreensão dessa arte. E esse elemento é o seguinte: a energia que nos criou, ela circula em diversas camadas, em diversas dimensões. Para ser mais preciso, em 6 dimensões. Cada dimensão cuida de determinadas funções do corpo. O termo utilizado na arte do Jinshin para as dimensões é profundidade. Então, cada ser vivo existe graças à energia circulando através de 6 profundidades individualizadas. Essas profundidades, elas
cuidam de determinados aspectos. Então, dessas 6 profundidades, a profundidade mais externa, ela cuida justamente da nossa interação com o mundo lá fora, mas criando uma fronteira. Na arte do Jinshi, essa primeira profundidade é chamada superfície da pele. Logo em seguida, vem a segunda profundidade. Essa segunda profundidade é chamada de pele profunda. Então, essa é uma nomenclatura da arte do Jinshi. E ela é simbólica. Então, veja aqui tem um exemplo na ilustração que ajuda a compreender isso. A gente vê uma fonte universal de energia que expande a energia por todo o universo, e essa energia universal, ela constitui essas 6 circulações representadas por 6 círculos, 6 ovoides concêntricos de cores diferentes. Então, essa linha amarela externa é a primeira profundidade. Trabalha a nossa fronteira. A segunda, que é um cinza clarinho, a segunda profundidade é a pele profunda, que ajuda no aspecto de integração de todas as partes para formar uma unidade. A terceira circulação, que está em verde, é denominada de profundidade do sangue. Não somente desse líquido vermelho que circula em nossas veias, mas também da energia que nutre a nossa existência. Então veja aqui na ilustração, esse cor-de-rosa clarinha representa a energia em estado universal. Quando ela se individualiza, temos esses ovoides concêntricos, amarelo superfície da pele, cinza pele profunda, verde sangue. Depois, mais internamente, nós temos o azul, que representa os músculos, quer dizer, o princípio do movimento que nos permite mover-nos são os músculos, e finalmente tem uma estrutura que está em vermelho, que representa os ossos que dão justamente estrutura à nossa existência. Mas todas essas 5 dimensões vibram dentro de uma dimensão muito mais sutil, que é a dimensão de pura energia, que desenvolveu o projeto de manifestação individualizada que somos cada um de nós. Parece complicado, parece complexo, mas com o passar das informações que tenho para compartilhar, vocês vão perceber que realmente é tudo muito simples. A arte do Jinshin Jutsu é simples. Toda a complicação que existe no mundo foi criada pela nossa mente, mas se nós resgatarmos a simplicidade, a gente vai perceber que tudo realmente é muito simples. Então, a energia circulando no nosso corpo por todas essas camadas, por todas essas dimensões ou profundidades, tem essa função de sustentar a vida, sustentar a saúde, nos predispor a ser felizes e viver bastante tempo. Mas vocês vão me dizer, poxa, Carlos, mas isso não é realidade. A gente conhece, sabe de milhares de pessoas que estão vivas, mas estão enfermas, são infelizes, vivem numa situação desesperadora. Então, isso contradiz o fato que você está me dizendo que a energia sustenta a vida, a saúde e a felicidade. Agora entra a grande questão. A energia está circulando com esse propósito. Mas essa circulação pode ser bloqueada, desviada, interrompida. E quando essa energia é afetada no seu movimento,
o corpo não consegue sustentar a saúde. Então, chegamos à questão crucial. A energia está aí, a energia tende a fluir. Se ela não flui, nós temos o germe, o princípio da enfermidade, da dor, da doença e da miséria. Mas o que afeta essa circulação? 5 estados emocionais desequilibrados. Entende? Toda dor, todo sofrimento, toda miséria, toda enfermidade são causados por 5 estados emocionais desarmonizados, que a pessoa integra no seu estilo de vida. Percebe como é simples? É assustadoramente simples, mas é verdade. Então, no momento que a pessoa vive sua vida ancorada num estado emocional desarmonizado, um ou mais, com o passar do tempo, é essa emoção desarmonizada que vai bloquear, interromper, desviar a circulação energética. Então vocês devem estar se perguntando, ok, mas que estados são esses? Preocupação, tristeza, raiva, medo e pretensão. Vocês devem estar pensando, explica mais, cara, isso aí está meio vago. Muito bem. É que são 5, mas essas 5 se manifestam, às vezes, com algumas máscaras. Tem gente, não, eu não sou preocupado, mas vive num constante estado de ansiedade. Então, a ansiedade é um disfarce da preocupação. Existem outros, mas, por exemplo, a tristeza tem muitos disfarces. O pesar, o medo de perda, porque são as perdas que causam tristeza na nossa vida. Sentimento de culpa, possessividade, controle, todas essas são máscaras da tristeza. A raiva tem uma máscara muito poderosa que nos engana frequentemente, que é a frustração. Frustração é a tentativa civilizada de conter, de não demonstrar a raiva. Então a pessoa engole aquela raiva e se frustra. Medo também pode se manifestar como insegurança, como covardia, como timidez, máscaras do medo. E aquilo que chamamos de pretensão é o constante esforço, o constante tentar. É como se nos sentíssemos sempre nadando contra a correnteza. A gente faz, e os resultados não aparecem. Então, gente, essas 5 fontes de tensão, esses 5 estados emocionais desequilibrados, vão corroer a nossa saúde com o tempo, afetando a circulação energética. Mas a longa pesquisa de Jiro Murai, que levou em torno de 50 anos, não somente descobriu isso, mas descobriu como reverter a tensão acumulada no corpo, como reverter a desarmonia que afeta a circulação energética. Então, ele desenvolveu diversos procedimentos, centenas de procedimentos para reverter tudo aquilo que afeta a nossa saúde e a nossa longevidade. E, dentre todas essas possibilidades, no final do encontro passado, eu propus exercícios que fazem justamente isso, que revertem a presença
da tensão causada pelas emoções desarmonizadas. Eu falei para vocês, a energia que nos sustenta, ela circula descendo pela frente, subindo por muitos canais. 144 mil circulações. Mas todas as circulações que estão fluindo pelo corpo, quando elas circulam pelo nosso braço, pelos nossos braços, elas vão se concentrando nos dedos, de forma que por cada dedo circula 7.200 circulações. Por isso que, quando no encontro passado eu propus, segurem um dedo gentilmente e respirem conscientemente, atentos à respiração. E quando exalar, imaginar que estão liberando as tensões. E quando inalar, imaginar que estão recebendo uma energia positiva, regeneradora, harmonizadora, e repetir isso por 3 respirações, segurando cada dedo. Na realidade, vocês estão nesse toque, combinado com essa respiração, restaurando a harmonia de circulação de uma grande parte desses canais energéticos. E tem mais. Por cada dedo circula a energia que flui em cada uma das dimensões. Superfície da pele, pele profunda, sangue, músculo e osso. E também pela dimensão de pura energia. E nós podemos identificar isso claramente, porque aí nós vamos descobrir uma outra coisa que é muito importante. Cada dimensão é afetada por uma desses estados emocionais. Então veja aqui nesse diagrama. Vocês estão vendo aqui a mão e vocês estão vendo os estados emocionais que afetam cada uma das dimensões. Então veja o código de cores. Esse clarinho é a primeira profundidade. Então, a primeira profundidade, a nossa camada mais externa, é afetada pela preocupação. Depois, a tristeza, que vem logo abaixo, ela afeta a segunda profundidade. A terceira profundidade, que a gente chama o sangue, é afetada pela raiva. A quarta, que é o músculo, é afetada pelo medo. E a quinta, que é o esforço, a pretensão, é aquela que nos desestrutura, porque, veja, o osso, que é chamado quinta profundidade, representa, metaforicamente, a nossa estrutura. Finalmente, o centro da palma é por onde circula a energia mais sutil. Então, quando eu propus que você segurasse um dedo, concentrasse na respiração, vocês começam a trabalhar a dissolução da tensão, quer seja ela preocupação, medo, raiva, tristeza, esforço. E com isso, o corpo tem condições de se reorganizar, se reestruturar e lentamente restaurar a saúde, a harmonia e a alegria. Então veja, a explicação prometida para o encontro passado está aqui agora. Então agora hoje eu vou dizer para vocês o seguinte: peguem uma folha de papel, desenhem a mão de vocês e coloquem as emoções em cada dedo. E tenham isso consigo no bolso, na carteira, e façam uma experiência. Em qualquer momento do dia que vocês se sintam tensos, procure identificar qual é a tensão que está afetando e se dirijam diretamente àquele dedo.
e faça o exercício, mas agora pelo menos 9 respirações, imaginando a tensão se dissolver e uma energia nova, regeneradora, nos preencher. Então, se eu estou identificando que eu estou com medo, então eu vou segurar um indicador. E aí eu posso fazer o exercício numa mão primeiro, depois na outra mão, e vocês vão perceber, literalmente, a tensão se derreter. E se vocês estão bem, façam o exercício proposto no encontro passado, 3 respirações em cada dedo, mais a palma da mão. Para preservar o estado positivo, harmônico. Isso é um grande exercício para fazer quando a gente vai deitar à noite, porque a gente solta as cargas do dia e tem uma melhor qualidade de sono. Então, gente, esse é apenas a ponta do iceberg da arte do Jinji. Ela é muito bela, muito profunda e nos ajuda a compreender como a gente funciona. Como eu falei para vocês, nós temos esse equipamento que é o nosso corpo, que ele é maravilhoso, mas ninguém nos deu um manual de instrução. Pois agora eu conto para vocês, a arte do Jinjin é esse manual de instrução. Mas eu não quero que vocês simplesmente creiam em mim. Eu peço, pratiquem e sejam o próprio testemunho. Vejam como isso é possível. Gerar uma transformação, um relaxamento que resgata o bem-estar e ao longo do tempo, ao longo da prática, resgata a saúde. Porque tudo, qualquer doença, das mais terríveis às mais simples, como um resfriado, todas foram geradas por uma dessas 5 emoções desarmonizadas, que foram cultivadas dentro de nós ao longo dos anos. Então, se nós construímos a tensão, o desconforto e a enfermidade, nós temos o poder de desconstruir. Essa é a base da arte do Jinji. Então, meus amigos, experimentem agora trabalhar só um dedo ao longo dos próximos dias. Sejam testemunho. Se vocês gostaram dessa nossa conversa, não esqueçam de deixar um like, porque isso aumenta o melhor algoritmo para que essa informação chegue a mais gente. Se vocês tiverem amigos que possam se interessar, compartilhem isso. O que eu estou passando para vocês é a arte do Jinji desde os primeiros elementos. Então, para quem nunca ouviu falar, isso vai ser útil. Para quem já conhece, alguma informação sempre ajuda, certo? E se vocês quiserem saber mais, se inscrevam no canal, aperte o sininho e, à medida que a gente vai avançando nessa série, lançando novos vídeos, vocês vão receber isso automaticamente. Muito obrigado por estarem comigo até aqui e nos vemos no próximo encontro. Até lá, experimentem. Sejam testemunho dos resultados. Tchau, fiquem bem.